quando se trata de reduzir a mortalidade cardiovascular, assim como a mortalidade relacionada ao câncer. Saiu um novo estudo que descobriu que a água da torneira é uma das principais fontes de microplásticos que ingerimos. Muitos pós de creatina contêm metais pesados. Estudos mostram que pessoas privadas de sono, ao suplementar de 20 a 25 gramas, têm desempenho melhor que seus níveis basais. Quando chegamos aos 65 anos, começamos a perder entre 1% a 2% da massa cerebral por ano, e já foram realizados 3 grandes ensaios clínicos randomizados. O exercício estimulou o crescimento de neurônios e reduziu o envelhecimento cerebral em 4,9 anos, além de aumentar a massa. É a coisa mais fácil que você pode fazer por si mesma. Microplásticos. Isso é algo sobre o qual já falei muitas vezes no programa, mas parece que há muitas pessoas super alarmistas. E também tem pessoas que dizem, isso não faz nada, está tudo bem, a gente realmente não sabe. E é tipo, bem, você não tem uma ligação direta, tipo, isso está causando aquilo. Mas você tem muita correlação, e eu sei que correlação não é causalidade, mas tipo, é muita correlação mesmo. Quanto mais você precisa antes de decidirmos que isso é um problema, isso faz sentido? Tipo, sim, correlação não é causalidade, mas, sei lá, se for uma correlação muito forte, talvez esteja causando isso, mesmo que a gente não consiga provar isso diretamente o tempo todo, em todos os casos. Você está descrevendo o maior problema que a gente tem, sabe, na medicina e na saúde, né? Na ciência, temos muitos dados observacionais que mostram diversas correlações, especialmente quando são repetidos na mesma direção. E eu acho que, sabe, você tenta fazer alguns estudos randomizados e controlados para conseguir biomarcadores e, de certa forma, ver se você encontra algo parecido. Não se pode dar micro para as pessoas, isso é antiético. Por isso, nunca haverá estudo randomizado e controlado com coisas que julgamos prejudiciais. É como dizer, vamos te dar microplásticos para ver o que ocorre. Isso não passaria pelo comitê de ética, certo? A boa notícia é que todos já consumimos microplásticos, então não precisamos nos preocupar. Temos evidências em animais que indicam relação de causa, fortalecendo os dados. Quando o tema é microplásticos, você provavelmente nem vai querer conversar comigo, assim como meus amigos. Sempre que tem novidade, eles perguntam e eu digo pra não me perguntar. Se você tá mascando chiclete, digo pra não perguntar, porque tem microplásticos. Você precisa se preocupar com isso? Ela me perguntou, mas não quero responder. Quero ser chamado de novo para esses chás de bebê e não virar o convidado que diz que o bolo tem microplásticos e faz jogarem fora. E a noiva ficou realmente chateada com isso. E enfim, a Honda não vai vir no próximo evento. Não se preocupe. Quero dizer... É um problema contínuo, mas sim, considero microplásticos um problema. A maioria das pessoas, inclusive muitos dos seus ouvintes, provavelmente sabe o que são. Quero dizer, são como pequenos pedaços de plástico que acabam se soltando de pedaços maiores de plástico, certo? E eles entram no nosso corpo principalmente pelo que estamos ingerindo, mas também pelo que estamos respirando, pelo ar que respiramos. Eles estão no ar também, sabe? O ar é uma grande fonte de poluição por microplásticos também. Então, existem os microplásticos. E aí existem diferentes tamanhos de microplásticos. E à medida que eles ficam cada vez menores, eles são chamados de nanoplásticos. Quanto menores ficam, mais perigosos se tornam, pois conseguimos absorvê-los mais facilmente. Então, sabe, esses microplásticos, você pode pensar, bom, eu não bebo água de garrafa plástica, então, eu não estou ingerindo tantos microplásticos. Na realidade, infelizmente, isso não é verdade. Se você não está bebendo de uma garrafa plástica, elimina alguns microplásticos que poderia ingerir. Mas está nas nossas fontes de água. Então, a menos que você tenha algum tipo de filtro de água, o melhor tipo seria um filtro de osmose reversa. Porque esse filtro é até mesmo os menores, os bem pequenos, como os nanoplásticos. Mas, sabe, qualquer tipo de filtro é melhor do que nenhum, pra ser honesta. Qualquer tipo de filtro de carvão ativado é melhor do que não ter filtro. Está nas nossas plantas, nos vegetais e frutas que consumimos, pois está no solo e acaba indo para as plantas. Então está nas plantas, está na carne, está em tudo, está por toda parte, está em todo lugar. Estamos ingerindo isso o tempo todo. Faz sentido comprar um filtro de osmose reversa se você já consome isso na salada, no bife ou em qualquer bebida gaseificada? Sabe, tipo, sim, talvez menos seja melhor, mas tipo, não sei, se eu estou tomando 5 ou 8 copos de água por dia do meu filtro de osmose reversa, tomo uma Coca Diet, uma bebida gaseificada, um smoothie, depois salada e bife. Todas essas coisas têm microplásticos.
Por que gastei tanto no filtro de osmose reversa? Parece inevitável. É como dizer, tudo bem, não vou beber aquafina de garrafa plástica, mas isso muda o que estou consumindo? Mesmo assim? Sim, faz. Porque a água da torneira, é uma das principais fontes de microplásticos que a gente ingere, provavelmente uma das maiores fontes. Então, eu diria que a coisa mais eficaz que você pode fazer é comprar um filtro, beber água filtrada, sabe? Usar algum tipo de osmose reversa. Filtros de água de bancada são ótimos. Tem o Water Drop, tem vários tipos que você pode comprar e que realmente funcionam muito bem. Eu diria também que então vamos falar sobre microplásticos. Basicamente, o que acontece é que eles entram no seu organismo, ficam no seu intestino, certo? Quando eles estão no seu intestino, esse é o ponto em que você pode acabar absorvendo. E uma vez que entram na sua circulação, aí não tem mais volta. Então, uma vez que os microplásticos entram na circulação, eles circulam e depois vão para os órgãos, são transportados para os órgãos e se acumulam nos órgãos. E já existem vários estudos que encontraram microplásticos em tudo, desde placenta, testículos, rins, coração, cérebro. Tá em todo lugar, inclusive nos órgãos humanos. Na verdade, houve um estudo que analisou tanto o esperma humano quanto o esperma de cachorro e encontrou 100%. Todas as amostras, tanto de humanos, de homens, quanto de cachorros, tinham microplásticos. Então, até os cachorros estão ingerindo, os cachorros também estão recebendo isso, né? Eles bebem a mesma água e recebem as mesmas coisas. Então, isso vai para todos os nossos órgãos. Mas a questão é que, tipo, se existe algo que você possa fazer para evitar que seu corpo absorva isso, esse é o melhor caminho, né? E existem algumas evidências em animais que, na verdade, primeiro de tudo, o tamanho importa. Então, quanto maior o tamanho do microplástico... É a história da minha vida. Quanto maior o microplástico, menor a chance de absorção. Os menores são mais perigosos, pois atravessam as células epiteliais do intestino mais facilmente. Mas o que é ainda mais, eu diria, promissor é que a fibra alimentar parece prevenir a absorção de algumas maneiras diferentes. Sério, é mesmo. Fibra solúvel. Tanto a insolúvel quanto principalmente a fibra solúvel. Então, fibra solúvel, as pessoas podem conhecer. Existem muitos nomes diferentes para ela. Fibra fermentável, prebióticos, certo? Tipo, essas são todas formas intercambiáveis de dizer fibra solúvel, fibra solúvel. Na nossa época era assim que chamavam, hoje há muitos termos, mas basicamente esse tipo de fibra está nas frutas. Frutas, suas cascas e alguns vegetais são grandes fontes. Mas você pode suplementar com isso, tipo inulina, tem muitas dessas fibras prebióticas que as pessoas também tomam, beta-glucanas é outra. Mas a fibra solúvel, o que ela faz é que ela é meio viscosa. E ela cria, tipo, uma camada de muco ao redor dos microplásticos e até mesmo dos nanoplásticos menores. Isso faz com que o intestino não absorva os plásticos e os elimine nas fezes. Então, na verdade, você excreta esses microplásticos e nanoplásticos pelas suas fezes, basicamente, ao invés de absorvê-los. Sim, de novo, isso se baseia em estudos com animais. Como disse, falei com uma pesquisadora de Harvard e sugeri essa ideia a ela. Eu disse, é preciso estudar humanos, medir seus microplásticos, depois colocá-los em dieta rica em fibras e medir novamente. Se você consome fibras junto com alimentos que contêm microplásticos, isso é ótimo. Mesmo em momentos próximos a isso também é positivo, porque leva um tempo para você digerir. Então, se você estiver comendo até mesmo algumas horas depois de, sabe, tomar seu Spindrift, que tem um revestimento de plástico, muitos acham latas de alumínio mais seguras por não serem de plástico, mas ignoram que são revestidas com plástico, para evitar que refrigerante, água ou qualquer líquido corroa o alumínio. Exatamente. Então, eu acho que isso é um lado positivo, né? É como uma fibra que pode ajudar a evitar a absorção. Porque realmente, até agora, a gente ainda não tem nenhuma tecnologia. Vamos esperar pelos nanorobôs que vão filtrar microplásticos, mas ainda não temos isso. E então, uma vez que é absorvido pela sua circulação, ele realmente é transportado para os órgãos. E já houve alguns estudos preocupantes. Um estudo foi publicado, esse foi do Brasil, e ele analisou os níveis de microplásticos em diferentes órgãos e descobriu que, curiosamente, o cérebro parecia acumular microplásticos quase 10 vezes mais do que outros órgãos. O que para mim foi realmente surpreendente, porque é assustador, mas também foi chocante para mim. Temos a barreira hematoencefálica que protege o cérebro e deveria impedir que certas substâncias entrem nele. Então, eu pensei sobre isso por um tempo. E sabe, não se sabe ao certo o porquê.
O cérebro acumula muito mais microplásticos do que órgãos como os rins. Apesar de parecer que outro órgão teria mais, o cérebro apresentou a maior quantidade. E eu te falei antes sobre a respiração, o ar, e essa é outra fonte de microplásticos, então a poluição do ar. Você sabe, esses pneus de borracha são feitos com fibras plásticas e você sabe todas essas coisas. Então sim, há partículas de plástico, secadoras funcionando, há toneladas de microplásticos nas nossas roupas e assim estamos respirando microplásticos, especialmente se você mora em uma área urbana. Bem, se você inalar alguma coisa, ela pode realmente passar pela barreira hematoencefálica e chegar ao cérebro. Então, eu acho que possivelmente o que está acontecendo é que você está recebendo um impacto duplo. Você está recebendo o que entra pela sua circulação com os nanoplásticos, porque os nanoplásticos são pequenos o suficiente para atravessar a barreira hematoencefálica. E então você está inalando essas partículas e isso também está entrando. Portanto, eles chegam ao cérebro. Você pode se perguntar, o que estão fazendo lá? E, novamente, é aí que as evidências em animais são um pouco mais esclarecedoras, mas só olhando para os dados humanos nós sabemos disso. Níveis mais altos de microplásticos no cérebro foram correlacionados com a doença de Alzheimer. Então, pessoas que tinham doença de Alzheimer tinham até 10 vezes mais microplásticos em seus cérebros do que pessoas que não tinham a doença de Alzheimer. É que assustador. Exatamente. Isso é realmente assustador. Vou fazer uma pausa rápida para falar da Noom, patrocinadora deste episódio. Conversamos muito com Honda sobre como pequenas coisas invisíveis se acumulam com o tempo. Pequenas exposições, hábitos e decisões. Anos depois, você lida com os resultados. Isso também vale para a perda de peso. Se chegou a um platô, está se alimentando melhor, se exercitando mais e fazendo o que deve. O problema geralmente não é o esforço, mas que a maioria das abordagens de perda de peso são tudo ou nada ou não se adaptam ao seu corpo. Por isso, o programa de microdose de GLP-1 da Noom foca em microhábitos, pequenas conquistas e microdoses de GLP-1 para quem se qualifica. A Noom inicia com uma dose menor e aumenta gradualmente conforme sua resposta, em vez de começar com uma dose completa. Isso funciona e já foi comprovado pela Noom. 1.254 usuários engajados relataram perder, em média, cerca de 3,6 quilos em 30 dias com o protocolo de microdose. Mas o que realmente diferencia isso é que a medicação não é o plano inteiro. A Noom combina isso com um acompanhamento de mudança de comportamento. Então você não está apenas vendo o número na balança mudar, você está construindo hábitos que tornam esses resultados sustentáveis ao longo do tempo. Esse é o tema de toda essa conversa. Meça o que importa, faça pequenas mudanças e deixe que se acumulem em vez de buscar extremos. O programa de microdose GLP-1 da Noom começa em 99. Entregue em sua porta em 7 dias. Inicie hoje sua jornada no programa de microdose GLP-1 em Noom.com. Isso mesmo, Noom.com, Noom, micromudanças, grandes resultados. Agora de volta ao programa. Então, eu não sei se você sabe, mas quando falam em barreira hematoencefálica, eu já ouvi muito, mas percebi que não sei o que é nem do que é feita. Ela é mesmo uma barreira? É só o sistema de circulação? Ele simplesmente não chega lá? Como funciona? O que é isso? Sim, é realmente uma barreira. Existem células endoteliais que são mantidas juntas por essas proteínas, chamadas de junções apertadas, e basicamente elas protegem o cérebro. E ela é permeável, então permite a passagem de algumas coisas. Também existe transporte ativo, mas é uma barreira de verdade. Isso mesmo. Está no meu pescoço ou na medula do tronco encefálico? Onde exatamente fica? Tá no cérebro, tá ao redor do cérebro, ao redor do cérebro. Entendi, é como um campo de força em volta do cérebro. Entendi. Você entendeu? É interessante, mas quando se trata do que realmente entra ali, esses microplásticos já mostraram causar inflamação, e esses estudos foram feitos em animais, onde, claro, é uma molécula estranha, um corpo estranho. Seu sistema imunológico e o cérebro, que também possui células imunológicas chamadas micróglias. E quando elas veem algo estranho, elas são ativadas. E elas meio que disparam todas essas armas chamadas citocinas inflamatórias que tentam destruir isso. Não é algo estranho, é uma molécula estranha, mas não é infecção ou algo assim. E aí você acaba tendo esse ciclo vicioso de inflamação de baixo grau no cérebro, que se sabe que causa demência e doença de Alzheimer. Isso já está bem estabelecido. Acho que já há evidências suficientes para nos preocuparmos com a presença de microplásticos no cérebro. Eles estão associados à doença de Alzheimer, demência, e sabemos que estão causando neuroinflamação. Isso já é motivo para pensar em levar isso mais a sério e tentar eliminar os microplásticos o máximo possível.
A principal coisa que você pode fazer é comprar um filtro de água. Essa é a melhor opção. Eu não percebia que a água era... Agora faz total sentido o que você disse, porque a gente está simplesmente bebendo. Quero dizer, a maioria das pessoas, a maioria de nós, está bebendo muita água. E se tem um monte de microplásticos ali, mais do que na minha salada ou qualquer outra coisa, então é isso. Quero dizer, é bem deprimente pensar em como estamos totalmente cercados por tudo isso. Então você mencionou antes, você disse que uma vez que está no sistema circulatório, esse é o ponto sem volta. Então não há nada que possamos fazer para aumentar a capacidade do nosso corpo de eliminar microplásticos? Que eu saiba, não. Não, mas você pode. Sabe, existem alguns problemas com os microplásticos. Um deles é que eles causam inflamação, como eu mencionei, no cérebro, e eles também fazem isso no coração. Podemos discutir esse estudo, mas os microplásticos também possuem substâncias químicas associadas. O bisfenol A é uma delas, o BPA, o BPS, que substituiu o BPA em alguns produtos, mas agora sabemos que está fazendo a mesma coisa que o BPA, se não pior. Essas substâncias químicas desregulam hormônios, são desreguladores endócrinos e estão nos microplásticos. Você está tendo vazamento constante dessas substâncias químicas associadas ao plástico no seu corpo, o que não é bom. Esses desreguladores endócrinos também estão ligados a efeitos negativos à saúde, como câncer. Doenças neurodesenvolvimentais são especialmente relevantes no início do desenvolvimento e na gravidez. Este é um momento importante para evitar essas substâncias químicas e também a disfunção hormonal. Existem muitos problemas associados a esses desreguladores endócrinos e há maneiras de eliminar essas substâncias químicas associadas ao plástico. Então, eu percebo que pelo menos um pouco, sabe? Entendi. Você pode eliminar alguns problemas secundários causados por isso, mas o cartão de crédito no seu fígado vai permanecer. Sim, o cartão de crédito, na verdade, isso já foi desmentido. Sim, foi. Eu já disse antes no programa que, como era mesmo? Aquilo? Você está comendo o equivalente a um cartão de crédito de plástico todo dia ou todo mês e, na verdade, é toda semana. E sabe, foi um artigo científico bem válido que publicou isso. Outros pesquisadores voltaram e perceberam que o modo como calcularam como peso em gramas era igual ao de um cartão de crédito. Eles mediam partículas de microplástico vindas do oceano, mas as que ingerimos não são necessariamente tão grandes quanto as do oceano. Há muitos microplásticos no oceano, então os tamanhos eram maiores. Não é exatamente igual, mas continuamos ingerindo muitas partículas toda semana. A outra coisa que você mencionou antes, que o tamanho importa, mas isso pode ser o inverso disso, que é... Eu vou arriscar e adivinhar isso. Se eu mastigasse um cartão de crédito, meu corpo reconheceria e eliminaria normalmente. Se eu comer um monte de pedacinhos, se eu comer um cartão de crédito transformado em um monte de pequenas moléculas de plástico, eu vou acabar absorvendo tudo isso. Então talvez seja até pior assim. Eu queria que fosse só a quantidade de um cartão de crédito e que viesse na minha salada e eu só tivesse que lidar com isso desse jeito. Mas em vez disso, estou respirando isso, que finge ser outra coisa ou engana meu corpo para absorvê-lo. Então, pedaços maiores de plástico, provavelmente, você me diz, isso é quase seguro. Quanto menos prejudicial for ingerir. Interessante você mencionar isso, Jordana, pois saiu um estudo perturbador há alguns meses, acho que no verão, mostrando isso. Teve um estudo feito na França que comparou microplásticos na água de uma garrafa plástica versus vidro, garrafa versus lata de alumínio. Lata, né? E você pensaria, se eu te perguntasse qual desses 3 tipos de, recipiente você acha que tinha a menor quantidade de microplásticos? Quero dizer... Plástico, vidro ou alumínio. Com o plástico... Depende da origem da água, certo? Ela é pura? Vai para todos esses recipientes? Sim, assumindo que a água é constante, você acha que há mais plástico vindo de uma garrafa de vidro, uma de plástico ou uma lata de alumínio com revestimento plástico? Só presumo que a garrafa plástica libera plástico na água. E mais, exatamente, você pensaria, No entanto, o que eles descobriram foi que a garrafa de vidro tinha o maior número de partículas de microplásticos. E todo mundo ficou super confuso, porque, eu bebo, quando estou fora, eu pego água em garrafa de vidro em vez de plástico. E aí foi como isso é possível? Acontece que a tampa que eles colocam na garrafa de vidro tem tinta e outras coisas, e a tinta é feita de plástico. Existem polímeros plásticos na tinta, e durante o processo nas fábricas, ao colocar tampas nas garrafas, um pouco disso acaba saindo. Devido ao atrito direto na garrafa de vidro. Sim, ai meu Deus, mas aqui está a boa notícia.
O tamanho das partículas de plástico, embora fosse maior em 1 m, enquanto o número de partículas de plástico era maior, o tamanho também era. Então, na verdade, elas eram muito maiores. Porque eram basicamente pequenos flocos da tinta. Tipo, saindo, ou qualquer coisa assim, tipo, seja lá o que eles estão fazendo, tipo, pra dissolver, não estava dissolvido. E o tamanho do plástico não é assim. Quanto maior o tamanho, não é tão bem absorvido. Acho que estudos ainda vão mostrar isso, mas mesmo que o vidro tenha mais plásticos, ainda prefiro o vidro, porque o tamanho era maior, o tamanho do plástico nas garrafas plásticas era muito menor. E isso é o perigoso, isso é o que é absorvido no intestino. Então, é algo sem fim. Você perguntou o que pode ser feito para se livrar deles depois que circulam? Disseram que, sinceramente, agora não há nada a fazer. Mas nós temos maneiras de eliminar esses produtos químicos. A maioria das pessoas pensa no suor como a principal forma, e o suor realmente elimina um pouco desses produtos químicos. Mas a principal maneira de eliminar o BPA e outros químicos plásticos é pela urina. Então, basicamente, você quer fazer algo que vá acelerar esse processo de eliminação pela urina. E é aí que esse composto entra. Ele vem de vegetais crucíferos como o brócolis, e especialmente dos brotos de brócolis, chamado sulforafano. Sulforafano é isso. Ele está em quantidade 100 vezes maior nos brotos de brócolis do que no brócolis, e eu digo que está presente, mas na verdade é. A planta precisa ser esmagada, ou você precisa morder a planta antes que o sulforafano seja realmente ativado. É como um pré, ele é armazenado como um precursor e então forma o sulforafano. Então só estou tentando ser precisa aqui. Mas essencialmente esse composto ativa as vias de desintoxicação do nosso corpo. Então nossos corpos têm essas vias que excretam compostos nocivos. Sabe, fomos expostos a essas substâncias durante nossa evolução. Não exatamente os mesmos tipos, mas sempre houve toxinas vindas de plantas e outros lugares. Então, isso ativa a via de desintoxicação chamada NRF2 e isso já foi demonstrado, por exemplo, com o benzeno. O benzeno é um carcinógeno presente na poluição do ar. Fumantes o absorvem pelo cigarro e fumaça de incêndios florestais também contém benzeno. Já houve estudos na China onde o benzeno é muito alto devido à forte poluição do ar, e indivíduos que consomem esse composto chamado sulforafano, extraído do broto de brócolis, excretam cerca de 60% mais benzeno dentro de 24 horas após tomar o extrato de sulforafano. Ou seja, o sulforafano ativa essas vias de desintoxicação. Bem, o benzeno é excretado através disso. As enzimas que basicamente causam a excreção do benzeno também causam a excreção de BPA e alguns desses produtos químicos plásticos. Acho que, embora não tenha sido mostrado diretamente que o sulforafano ajuda a excretar o BPA, há evidências em animais, mas ainda não foi demonstrado em humanos. Então, eu realmente acho que o sulforafano é mais uma ferramenta que as pessoas podem usar. Existem ótimos suplementos por aí, eu uso um chamado Avimacol. Eu não tenho nenhuma ligação com eles além de realmente gostar. Eles têm 12 publicações que comprovam a formulação deles, mostrando isso. Está, fazendo várias coisas, como melhorar a função cerebral em crianças autistas. Está realmente fazendo muitas coisas. Porque a desintoxicação é fundamental para a saúde do cérebro e de outros órgãos. Então, eu acho que a sulforafano é outra ótima maneira de, pelo menos, tentar desintoxicar seu corpo de alguns desses produtos químicos plásticos também. Então, essa é a maneira, é o passo prático número 1 que devemos tomar para limitar a exposição. É simplesmente conseguir um filtro de água, porque essa é uma grande via de ingestão. Porque eu realmente não consigo filtrar o que eu respiro. Bem, você pode se estiver trabalhando de casa e pode filtrar quando estiver em casa. Então você pode comprar um filtro EPA, pode pegar esses filtros EPA da Honeywell e colocar em cada cômodo. Eles são bem pequenos e funcionam mesmo. Sim, filtros de ar e de água em casa são as principais medidas que você pode tomar. E a partir daí, tente evitar beber em garrafas plásticas o máximo que puder e tente evitar esquentar plástico. Então, esses copos de café para viagem, tipo se você vai ao Starbucks ou seja lá qual for o seu lugar favorito de café para viagem, esses copos de papel também são revestidos com plástico porque, de novo, eles não querem que a água quente, simplesmente destrua o copo de papel. Então, a gente sabe que o calor causa a degradação de microplásticos e a liberação de substâncias químicas do plástico. Aumenta em cerca de 50 vezes, então você realmente está ingerindo muito mais microplásticos.
Se você está tomando chá quente ou café quente em um copo descartável, traga sua própria caneca, traga sua própria caneca se quiser, ou beba lá usando as canecas deles, que não são de papel. Esse é outro fator que eu diria contribui muito para a nossa exposição aos microplásticos. Outra coisa seria, obviamente, como falamos, tentar evitar as garrafas de água de plástico, mas outras coisas também, como os saquinhos de chá. Os saquinhos de chá têm microplásticos, todos eles. Saiu um estudo comparando todos os tipos diferentes e eles têm, são centenas a milhares deles por gota de mililitro. É uma loucura. Então, o chá de folhas soltas é o melhor nesse caso, porque se você bebe muito chá, há muitos benefícios no chá. E isso é como? O lado positivo também. Porque, você sabe, obviamente existem muitos estudos sobre os benefícios para a saúde do chá, redução do risco de demência, redução do risco de câncer, todo tipo de benefício. E não é como se todo mundo estivesse bebendo chá de folhas soltas, certo? Então, pelo menos sabemos que, seja qual for o benefício dos polifenóis que você está recebendo do chá, talvez eles estejam neutralizando alguns dos efeitos negativos dos microplásticos também. Se você puder evitar os saquinhos de chá o máximo possível, isso é outra coisa. Agora tem toneladas de microplásticos. Sempre que saio, costumava tomar chá, mas agora só consigo se for de folhas soltas, porque só penso que estou tomando chá com plástico. Fico pensando se posso pedir no café do Phil ou no Starbucks para colocarem na minha caneca. Eles dizem que precisam colocar primeiro no copo de papel revestido de plástico e depois posso transferir para minha caneca. Isso não anula o propósito? Não, você tem que pedir para alguém colocar direto na sua caneca e se não der, você tem que usar a deles. Eles têm caneca. Muitos desses lugares têm canecas, né? Eles têm canecas de cerâmica. Então você só quer dizer, a não ser que seja para viagem, se for para viagem, aí sim, você pede pra eles, colocarem na sua caneca de cerâmica, fazerem na caneca de cerâmica, e aí você pode passar pra sua. Não sei, Eles precisam resolver isso. É Califórnia, pelo amor de Deus, não sou a pessoa mais exigente. Aqui na Bay Area tem muita coisa legal. A única cafeteria que eu conheço que não reveste seus copos de papel com plástico é a Blue Bottle Coffee. Eles usam ácido polilático feito de cana-de-açúcar, e eu realmente acho que todo mundo deveria mudar pra isso. Quer dizer, eu não sei porquê, acho que ainda não tem pessoas suficientes pressionando essas empresas para fazerem isso. Espero que com mais conscientização as pessoas pressionem e as empresas mudem. Quer dizer, quanto tempo demorou para banir como era mesmo? O BPA, eu lembro, eu não... De novo, não sei quantos anos você tem, M10, quando eu era pequeno eu brincava. Não, não é isso. Ai, meu Deus, você está falando do vermelho número 5, vermelho número 5. Não. Quando eu era pequeno e jogava futebol, davam garrafinhas de água com gosto ruim, parecia solvente. Reclamei pra minha mãe, mas todos ignoravam e bebíamos assim mesmo. E eu falava, não gosto disso, não vou beber essa água. Então eu lembro que tive que pegar uma garrafinha diferente. E lá em casa a gente tinha uns copos que eu odiava. Eram de um plástico estranho e eu não bebia neles porque tinham um gosto esquisito. Depois, mais tarde, foi tipo, esse plástico solta algo na água. Eu achava que era BPA, mas talvez não fosse. Agora usam garrafas sem BPA e outros modelos que não soltam substâncias. Era claro que as antigas, moles e flexíveis, liberavam plástico na água. Lembro que uma vez coloquei água quente em uma dessas e deformou totalmente, quase derreteu. Pensei, você está bebendo isso? E tinha gosto de algum tipo de álcool isopropílico misturado na água toda vez que você bebia dela. E eu só pensava, não tem como isso ser bom pra você. Eu lembro de pensar nisso quando eu tinha uns 8 anos de idade. Eu pensava, não era pra ser assim. Bem, você está certa sobre o BPA. Eles realmente começaram, ele acaba passando para a sua garrafa de água. Houve uma campanha de marketing dizendo que era livre de BPA e as pessoas achavam mais seguro por isso. Até hoje você vê isso por toda parte. Mas o problema é que eles substituíram o BPA por algo chamado BPS, então o BPA não foi proibido. Foram só muitas empresas que decidiram. Agora sabemos que o BPA faz mal, desregula hormônios e passa para o líquido ou alimento dentro do recipiente. Eles mudaram para o BPS e anunciam como livre de BPA, fazendo todos pensarem que é seguro. Exceto pelo fato de que agora já se passaram anos suficientes, sabe, mais de uma década, algumas décadas pelo menos, desde que você vê essas coisas livres de BPA. E agora temos estudos sobre o BPS. Adivinha só, ele está fazendo a mesma coisa que o BPA, a mesma coisa que o BPA. Você só acumula mais pressão arterial. Por que não admitir que pressão arterial é o real problema? O plástico é o problema, o plástico é o problema. O que significa pressão arterial sabemos? Bisfenol? Pode ser, sim, e isso é só plástico, esse tipo de plástico.
Isso deixa o plástico mais durável, como você disse, deixa ele mais resistente, sabe? E é engraçado porque, tipo, eu estava falando sobre esse negócio de chiclete e, sabe, eu não fazia ideia de que tinha plástico no chiclete. Você sabia que chiclete é feito de plástico? Eu não sabia. Agora que você explicou faz sentido, mas eu também não sabia que havia plástico na salada. Então é isso. A base do chiclete é feita de polímeros plásticos. Mas não começou assim, tipo, foi por volta da Segunda Guerra Mundial que a base do chiclete mudou disso. Tipo, de planta, de árvore, um tipo de seiva que usavam no chiclete. Então ele era livre de plástico. Durante a Segunda Guerra Mundial, a base do chiclete foi substituída por polímeros plásticos. E hoje quase todo chiclete é assim. A menos que seja vendido como livre de plástico e você veja que é feito desse tipo de seiva de árvore. Eu esqueço como isso se chama. E se você olhar na Amazon, é muito caro comprar chiclete. É terrível, é terrível. Ele meio que dissolve, você mastiga e aí vira uma papa, sabe? Mas, essencialmente, você está mastigando e engolindo um monte de plástico quando mastiga chiclete. Então, você realmente deveria procurar um chiclete sem plástico. Eu encontrei uma marca que era da Holanda, que era muito boa, que eu gostei, mas é difícil de encontrar, sabe? Então, fique com o Simply Gum, encontrado na Amazon, pelo menos sem plástico. Qual a marca da Holanda? Tenho fãs de programas holandeses e se quiserem podem me enviar essas coisas. True Gum. Sim, e você vai querer pegar a versão com xilitol, porque o xilitol realmente limpa seus dentes e, tipo, elimina as bactérias que causam cáries. Já reverti várias cáries e conheço amigos que também conseguiram só mascando chiclete de xilitol. Mas eu mascava o tempo todo e depois descobri que era chiclete de plástico. E claro, eu fiquei, tipo, tirei um dia, sabe? Eu fiquei tão chateada só de pensar em todo o plástico que eu ingeri. E depois disso, agora eu mudei para o Simply Gum e também para o True Gum. True Gum é o meu favorito. Ele não se desintegra tão rápido. Fãs do show holandês, lembrem-se de mim no Natal. Estou no mercado à procura de chiclete porque eu mastigo chiclete todo dia e eu adoro. É tipo, sei lá. Só mastigo quando sinto fome ou estou na rua. Eu não sei. Eu só gosto. Tem algo nisso. E agora estou engolindo um monte de plástico. Isso é super decepcionante, super decepcionante. Ei, quero fazer uma pausa rápida. Se esse episódio te fez refletir sobre suas escolhas de saúde, saiba que você não está sozinho. Um dos grandes temas aqui é que essas coisas que realmente importam para a saúde a longo prazo não se anunciam, elas vão se acumulando silenciosamente ao longo dos anos, e a maioria de nós só percebe que algo está errado quando alguma coisa quebra. Por isso essa estatística me chocou. 7 em cada 8 adultos têm saúde metabólica ruim e a maioria nem sabe. O Noom Proactive Health Microdose foi criado justamente para preencher essa lacuna. Esse programa combina microdoses de GLP-1 testes diagnósticos feitos em casa e o coaching de mudança de comportamento da Noom para ajudar você a melhorar biomarcadores importantes para a longevidade e saúde futura. A cada 4 meses, você faz em casa um teste avançado de biomarcadores. Assim, em vez de confiar só em como se sente, pode ver de fato o que acontece internamente. Você usa o app Noom para transformar pequenas ações em hábitos duradouros. A prevenção vira algo mensurável e a saúde pessoal. O que gosto aqui é da moderação. A Noom começa com pequenas doses e mudanças e ajusta conforme seu corpo responde. Não é sobre extremos ou truques, mas sim proteger sua saúde futura de forma realista. A microdose de saúde proativa custa $149 mensais. O programa de microdose GLP-1 da Noom começa em $99 e chega em 7 dias. Comece sua jornada de microdose GLP-1 hoje mesmo em Noom.com. Isso mesmo, N-O-O-M-com, Noom, pequenas mudanças, grandes resultados. Agora de volta ao programa. Quero conversar. Você mencionou antes sobre o cérebro, envelhecimento e problemas cerebrais. Sei que já tinha citado isso antes. Nós conversamos aqui no programa que multivitamínicos podem talvez ajudar a retardar o envelhecimento cerebral. E eu fiquei chocado ao ouvir isso, porque, sinceramente, o que eu pensava sobre multivitamínicos sempre me disseram que você elimina tudo na urina. É efeito placebo, é urina, cara. É só uma jogada de marketing. Está no mesmo nível de tipo a Kellogg's dizendo: "Ei, temos vitaminas no seu cereal." É tipo, tanto faz. Cara, eles só jogam um pouco ali para poder colocar na embalagem. Era isso que eu pensava. É, bom, tenho certeza que você pensava isso. Porque essa era, eu diria, a mensagem da comunidade médica e da comunidade científica. Pelos últimos sei lá quantas décadas diziam que era xixi caro. E na verdade, há 10 anos, exatamente 10 anos atrás, saiu um estudo enorme sobre isso. E na verdade era uma revisão de vários estudos.
E dizia, o título era Chega de multivitaminas. Não só os multivitamínicos são inúteis, como também fazem mal. E esse artigo de revisão, lembro de olhar cada estudo e simplesmente destruir, mostrando o quanto cada estudo era ruim. Tipo, nem sequer mediam o nutriente no sangue e achavam que estavam dando uma vitamina pra alguém e que isso fazia alguma coisa e tinha todo tipo de problema, né? Bem, agora se passaram 10 anos e foram feitos 3 ensaios clínicos randomizados muito grandes. Eles são chamados de estudos Cosmo, e esses ensaios deram para adultos mais velhos, pessoas com 65 anos ou mais. Um multivitamínico comum, nada sofisticado, o mais simples que você pode imaginar, chamado Centrum Silver. E eu ia dizer, como é isso? Centrum Silver? Centrum Silver. E eles deram esse multivitamínico Centrum Silver para esses adultos mais velhos durante 1 ano. Ou um placebo, certo? Então eles estavam recebendo ou o placebo ou o Centrum Silver. E uma variedade de diferentes desfechos foram medidos. Então estamos falando sobre o cérebro, o desfecho cerebral aqui, a saúde do cérebro. E, essencialmente, o que foi descoberto é que esses indivíduos que receberam o multivitamínico não só não tiveram envelhecimento cerebral acelerado, como também ficou claro que isso não faz mal para você. Isso retardou o envelhecimento cerebral, então, o envelhecimento global do cérebro. Houve uma bateria de testes que foram feitos. O envelhecimento global do cérebro foi retardado em 2,1 anos. Comparado ao grupo placebo, essencialmente, a cognição foi melhorada, assim como algo chamado memória episódica. Então, sabe, quando você lembra de pessoas, eventos, coisas assim, tipo, isso é o que vai embora conforme você envelhece. Tipo, adultos mais velhos, eles não conseguem lembrar das coisas que fizeram, certo? Quero dizer, é isso. A memória de curto prazo, a episódica, é a que se perde. Existe o envelhecimento episódico do cérebro, avaliado por uma bateria de testes. O envelhecimento episódico do cérebro também foi reduzido em 4,9 anos, então, essencialmente, 5 anos de envelhecimento episódico do cérebro a menos nos indivíduos que receberam o multivitamínico em comparação com o placebo. E isso é depois de apenas, 1 ano, acho que foi 1 ano, pode ter sido 2 no máximo, não consigo me lembrar, foi 1 ou 2 anos. Eles receberam esse multivitamínico, mas isso só mostra, quero dizer, quão fácil é para alguém tomar um comprimido de multivitamínico. Quero dizer, é a coisa mais fácil que você pode dar para seus pais ou avós, ou fazer por você mesma, super fácil. E o que acontece é que ele preenche todas essas lacunas de micronutrientes que não estamos recebendo da nossa alimentação. Quando falo de micronutrientes, não estou falando de gordura, não estou falando de carboidratos, não estou falando de proteína. Estou falando de vitaminas, minerais, desses ácidos graxos essenciais, aminoácidos essenciais que você obtém desses multivitamínicos. A maioria dos multivitamínicos que você consome, como no caso do Centrum Silver, você está recebendo as vitaminas e os minerais. E você também está recebendo alguns fitoquímicos de plantas, como licopeno ou luteína, que são carotenoides encontrados nas plantas, então você está recebendo esses também. E nós sabemos que a maioria das pessoas não está obtendo isso pela alimentação. Você sabe, 50% da população dos Estados Unidos não consome magnésio suficiente através dos alimentos. Outros 45% não consomem cálcio suficiente. 35% não consome vitamina A suficiente. Você sabe, outros 30,25% não consomem vitamina C suficiente. Quero dizer, isso continua e continua. Então, o que um multivitamínico faz é ajudar a preencher essas lacunas que você simplesmente não está conseguindo suprir com uma boa alimentação, e esses micronutrientes são importantes. Eles fazem coisas que ajudam a retardar o envelhecimento, que ajudam, você sabe, a melhorar todas essas funções, seja na síntese de neurotransmissores, redução da inflamação ou oxidação, tudo isso influencia o envelhecimento cerebral, certo? Por isso as pessoas nem pensam nisso. Você não vê esse dano no espelho, não enxerga oxidação ou inflamação. Quero dizer, às vezes, se você está realmente inflamado, você sente, como quando está doente. Mas aquele tipo pequeno, crônico, é meio assim, estou com a mente meio nublada, não estou realmente... Sabe, você só pensa, esse é o meu normal, né? Então eu só sinto que é assim. Quando eu conto para as pessoas sobre esse estudo com multivitamínico, são milhares de pessoas. É comparado com placebo, é o padrão ouro que todos esses médicos querem. E mesmo assim eles continuam dizendo, é xixi caro, é xixi caro. É tipo, quem não quer que seus pais e avós ou você mesma? Quando você consegue atrasar o envelhecimento global do cérebro em 2 anos e o episódico em 5, nem precisa pensar 2 vezes, sabe?
Você já toma multivitamínico ou só começa a usar depois dos 60 anos, quando passa a se preocupar com isso? Ah, com certeza. Agora, eu tomo há, sei lá, pelo menos uns 15 anos desde que eu era estudante de pós-graduação. Sim, quero dizer, eu me convenci cedo de que mesmo tentando manter uma alimentação saudável, sabe, é difícil conseguir todas as vitaminas e minerais só com a comida. E além disso, o solo é muito diferente. E dependendo de onde vêm seus vegetais, dependendo de onde você está comendo, de onde vem a sua carne, você não recebe todos os micronutrientes necessários mesmo consumindo esses alimentos, certo? O solo está pobre em nutrientes como selênio, dificultando a obtenção desses micronutrientes essenciais. Um multivitamínico, na minha opinião, deveria ser tomado por todos. Não faz mal e só traz benefícios preenchendo lacunas de micronutrientes. Além disso, acredito que há outros suplementos importantes, já que um multivitamínico só comporta certa quantidade de nutrientes. Sim, vou falar sobre isso em um segundo. Mas você recomenda algum em especial? Pelo que sei, o Centrum Silver não é o multivitamínico padrão ouro para a maioria. Não é, mas eu gosto do fato de que pelo menos a população em geral pode ir ao Walmart ou à CVS e comprar isso, né? Eu não tomo Centrum Silver. O que eu tomo é de uma marca chamada Pure Encapsulations. Eu gosto deles porque é só um comprimido que você precisa tomar. E eles fazem um trabalho muito bom na composição. Com o metilfolato, você recebe as vitaminas certas do complexo B. Também gosto da Thorne. Eles também têm um que você toma 2 por dia. Então, sabe, você pode encontrar uns mais sofisticados. Gosto dessas marcas porque possuem várias certificações NSF, o que garante menos contaminantes no multivitamínico. Mas, sabe, também existem outras marcas boas por aí. E então, sabe, talvez dependendo de quais são as suas carências, tipo, talvez, sabe, para algumas mulheres que são muito atléticas. E, sabe, elas podem precisar de um pouco mais de ferro. Sabe, escolher um que tenha ferro pode ajudar, mas isso seria para mulheres pré-menopáusicas. Claro, mulheres pós-menopáusicas não precisam de ferro, e homens também não precisam de ferro. Fiz um exame de sangue bem completo, na verdade vários, que mostraram minhas deficiências. Agora suplemento essas coisas, sabe? É CoQ10 e selênio e também magnésio e zinco, coisas assim. Você combina isso com um multivitamínico porque há nutrientes no multi que você não recebe? Sim, eu acho que com alguns desses, por exemplo, o magnésio, só por causa do peso molecular dele, você não consegue colocar o suficiente em um multivitamínico para preencher a lacuna de micronutrientes. Sim, eu tomo 2 comprimidos de tamanho razoável e cada um deles tem exatamente o tamanho de um multivitamínico. O magnésio é um que eu acho que precisa ser suplementado além do multivitamínico. Só porque o magnésio é tão importante para... Quero dizer, você precisa de magnésio para produzir e usar energia. Você precisa de magnésio para reparar danos no seu DNA. Isso é feito diariamente para prevenir câncer, comprovado por estudos. Por exemplo, para cada diminuição de 10 miligramas na ingestão de magnésio, houve um aumento de 24% na incidência de câncer de pâncreas. É como se fosse uma associação dependente da dose, entende? Menos magnésio, mais câncer de pâncreas. Então, o magnésio é um daqueles que as pessoas simplesmente não estão conseguindo obter dos alimentos. Ele está presente em vegetais de folhas verdes escuras por ser o centro da clorofila que dá cor verde às plantas. Então, se você não come muitos vegetais de folhas verdes escuras, você não está recebendo magnésio suficiente. Ele também é encontrado na aveia e em algumas nozes, como as amêndoas, por exemplo. Mas, sabe, essas não são as coisas que as pessoas comem todos os dias, então realmente ajuda a suplementar. Homens devem consumir cerca de 400 miligramas de magnésio por dia e mulheres, 350 miligramas. Atletas ou quem usa sauna deve aumentar essa quantidade em 10 a 20%, porque você está suando magnésio, então está perdendo e por isso precisa repor. Você pode repor com eletrólitos, sabe? Que também tem magnésio. Mas talvez, tipo, algumas dessas pessoas bem atléticas, como atletas de resistência, ou se você usa a sauna todos os dias, você está perdendo uma quantidade significativa de magnésio. Então você realmente precisa garantir que está suplementando até mais do que talvez, sabe, a recomendação diária, que para um homem seria 400 miligramas por dia, então isso é ótimo. Você quer garantir que está tomando a forma certa de magnésio. Então, magnésio, antigamente, sabe, o óxido de magnésio, dióxido, era o que todo mundo tomava. Ele não é muito biodisponível, você absorve pouco. Então, o que você quer tomar é a forma de sal. Você quer pegar esses sais orgânicos. Malato, citrato, taurato e glicinato de magnésio são formas bem absorvidas e biodisponíveis.
Eu tomo o glicinato, que também é ótima opção. Eu gosto dele porque tem uma molécula de glicina ligada, então eu tomo à noite porque a glicina também ajuda a melhorar o sono. Ele meio que relaxa você, é calmante e ajuda no sono, então é algo que eu gosto de tomar também. Acho que eu tomo magnésio treonato. Isso parece certo? Então o magnésio treonato é outra forma de magnésio. Ele é divulgado como magnésio para o cérebro, talvez por isso você o use. Então, houve uma empresa que, você sabe, patenteou essa certa forma de magnésio. Acredita-se que ela atravesse mais facilmente a barreira hematoencefálica. Com base em estudos em animais, há estudos mostrando que você pode tomar magnésio 3N8, na verdade é magnésio L3Na, e basicamente quando você toma esse magnésio, ele entra na sua corrente sanguínea e vai principalmente para o cérebro. 2 estudos randomizados e controlados foram realizados pela própria empresa fabricante do suplemento. Atenção, potencial conflito de interesse não indica necessariamente sua existência. Mas esses 2 estudos descobriram que as pessoas que receberam o magnésio L3N8 não tiveram melhora na cognição em comparação ao placebo. Então isso é meio que, sabe, uma ótima evidência corroborativa, talvez realmente esteja entrando mais no cérebro. Eu diria que, se você está tomando magnésio L3N8, provavelmente também vai querer tomar outro tipo de magnésio para as outras funções. Porque vamos supor que ele realmente esteja indo mais facilmente para o cérebro, então talvez você não esteja recebendo tanto magnésio nos outros sistemas que precisa, como para a reparação do DNA, por exemplo, ou para a produção de energia, tipo, fora do cérebro. Então pode ser uma boa ideia tomar o L3N8 e o magnésio glicinato. Entendi, ok. Estou anotando isso porque eu definitivamente só tomo esse tipo de magnésio e eu sei que alguém me mandou, tipo, Magnesium Breakthrough, todas as 6 formas de magnésio ou algo assim, glicinato. Certo, estou anotando isso. Porque eu só tomo coisas específicas para minhas deficiências ou para dormir, mas não uso nada que misture várias coisas em uma só. Ou tipo, você provavelmente precisa mais disso porque você se alimenta mal, como uma pessoa ocupada normalmente faz. Bem, Você citou a COQ10, que também é bem interessante. Alguns multivitamínicos têm uma quantidade muito pequena disso, tipo 50 miligramas, o que, sabe, é melhor do que nada, mas realmente é uma quantidade pequena. Provavelmente você está tomando algo com umas 100 ou 200. E essa é uma boa pergunta. Você não sabe. Ok, bem. Então, a COQ10, ela é bem... é um comprimido grande o suficiente, tipo, é um comprimido separado de todo o resto. São geralmente comprimidos bem grandes. E a COQ10 é algo que você realmente produz no seu corpo. É importante para suas mitocôndrias, organelas produtoras de energia presentes na maioria das células, exceto nas vermelhas do sangue. Então, é realmente importante para a saúde muscular, para a saúde do cérebro, sabe? Para a saúde dos espermatozoides, para tudo. É realmente importante para tudo. E existem estudos mostrando que a suplementação com COQ10 pode melhorar a saúde cardiovascular e também pode ajudar na saúde mitocondrial. E para as pessoas que estão tomando estatina, é essencial, porque as estatinas inibem a síntese de colesterol. E a mesma via que produz colesterol no seu corpo é chamada de via HMG-CoA. Também produz COQ10. E então, pessoas que tomam estatinas têm seus níveis de COQ10 drasticamente reduzidos, e isso, por sua vez, afeta os músculos, a saúde mitocondrial e a saúde do cérebro. Então, pessoas que tomam estatinas definitivamente deveriam suplementar com algum tipo de COQ10. O ubiquinol é melhor do que a ubiquinona, porque o ubiquinol é a forma reduzida e é mais biodisponível, então você basicamente aproveita mais pelo que paga. A maioria dos estudos usou o COQ10 mais barato por ser mais estável. Ele traz benefícios, mas é preciso tomar uma dose maior. O meu é da Pure Encapsulations, como você citou antes, então espero que tenham garantido a qualidade. Esse é um bom pra tomar. Sim, um amigo recomendou esse. Fiquei pensando por que custa o dobro da Amazon e ele explicou. Porque é o produto verdadeiro, não serragem da China. Pensei que era um argumento justo. Comprar de um lugar confiável, especialmente algo para usar no corpo, é importante garantir que seja realmente o que está no rótulo e o que você deseja. Você por acaso entende ou sabe por que parte do declínio cognitivo é retardado? Bem, na verdade, você acabou de tocar nesse assunto. Deixe-me reformular. Quando estamos falando sobre retardar o declínio cognitivo, estamos falando de efeitos muito sutis ou é algo realmente perceptível? Você tem alguma ideia? Eu sempre fico curioso.
Depende de qual estudo, composto ou modificação de estilo de vida estamos falando. Por exemplo, estudos já mostraram resultados com sessões de treino intervalado de alta intensidade de 10 minutos imediatamente, sabe? A velocidade de processamento fica mais rápida, o tempo de reação é mais rápido e você tem um desempenho cognitivo melhor, certo? Então isso seria percebido de imediato, certo? Mas se estivermos falando, por exemplo, de um multivitamínico, isso não é algo que necessariamente vai ser percebido. Particularmente porque, como eu disse, e agora estou lembrando, o estudo na verdade durou 2 anos. Porque eles fazem esses testes no início e depois fazem de novo 2 anos depois. Então é como, sabe, você está comparando a sua evolução, certo? Porque à medida que envelhecemos, quando chegamos aos 65 anos ocorre atrofia cerebral, você começa a perder entre 1% e 2% da massa cerebral por ano. É como perder massa cerebral. Você perde função cognitiva junto, não é só perder cérebro e tudo continuar igual. Existem maneiras de combater isso que podemos conversar, como por exemplo com exercícios, mas essencialmente sim. Então se estamos falando de um multivitamínico, sabe, não vai ser assim. Não é como um efeito nootrópico que você necessariamente vai sentir, certo? Tipo, se eu quero esse tipo de efeito, eu faço o HIIT. Faço treino intervalado de alta intensidade por 10 minutos que aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro. Estudos já mostraram isso. Como tomar polifenóis de plantas, por exemplo, o EGCG, que é encontrado no chá verde ou no cacau em pó. Isso aumenta a vasodilatação, aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, que é obviamente o que o exercício também faz, então você está tendo um efeito semelhante. O exercício ele é mais robusto, mas ele também tem esse tipo de efeito imediato de potencializador cognitivo, um efeito de melhora, onde você também tem um desempenho melhor. Eu também, sabe? Então, sim, quando estamos falando sobre retardar o envelhecimento do cérebro, muitas vezes, sim, a função cognitiva também é melhorada junto com isso. Mas depende, sabe, do que está sendo medido e do que estamos falando, essencialmente, certo? Então, com esses adultos mais velhos, eles estão tendo um desempenho melhor em seus testes cognitivos, mas isso não significa necessariamente que eles vão perceber isso. Eles podem perceber após alguns anos, mas não é como nós perceberíamos sendo mais jovens. Você mencionou o treino intervalado de alta intensidade, então você disse que faz rápido. 10 minutos seria meio que a dose mínima eficaz, você diria 10 minutos? Eu diria que sim, para realmente melhorar algo como você sabe, a função executiva global. E você sabe, acelerar seu tempo de reação, seu processamento, a velocidade de processamento também. Sim, eu acho que 10 minutos provavelmente é o tempo mínimo necessário. Exercício de intensidade vigorosa, então houve um estudo que comparou intensidade leve, moderada e vigorosa. Quando falo sobre isso, é curioso, pois a definição varia conforme o estudo. Mas em geral, só para dar uma ideia. Quando menciono ou você lê sobre exercício de intensidade vigorosa, refiro-me ao tipo de exercício praticado. Se você não consegue conversar, nem ofegante, está se esforçando muito. Sua frequência cardíaca deve estar em pelo menos 80% do máximo, certo? Agora você atinge 80% do máximo. O treino intervalado de alta intensidade não mantém esse ritmo forte por 10 minutos. Você vai se esforçar em intervalos e depois recuperar, e então se esforçar de novo e recuperar. Certo, porque 10 minutos seguidos disso seria demais, não é? De não conseguir falar assim, isso é quase impossível. Então, sabe, o treino intervalado de alta intensidade é realmente a melhor ferramenta para esse aprimoramento cognitivo. Isso é algo bem imediato que eu já percebi agora. Isso não quer dizer que não haja outras opções. Por exemplo, você pode fazer os chamados snacks de exercício, que também são intensos. Você só faz 1 ou 2 minutos de algo intenso, como um burpee, aumenta sua frequência cardíaca e vai se sentir melhor, vai se sentir mais alerta. Quero dizer, é bem óbvio que só de aumentar o fluxo sanguíneo para o seu cérebro por uns 2 minutos já faz alguma diferença e isso. E o que é fascinante é que, sabe, por muito tempo... Se você pensar nessas diretrizes de exercícios que a gente sempre ouve falar, diretrizes de atividade física, é sempre intensidade moderada e intensidade vigorosa. E a intensidade vigorosa é tipo, sabe, metade do que a intensidade moderada, né? Então eles dizem 150 a 300 minutos por semana de exercício de intensidade moderada. Bom, o que é isso? Esse é o tipo de exercício que você pode, que não é caminhar, mas é o tipo de exercício que você está. Basicamente, você conseguiria ter uma conversa ofegante, mas ainda consegue falar, certo? Quando é intensidade vigorosa, falam de 75 a 150 minutos, ou seja, metade do tempo.
Bem, acontece que saiu um novo estudo agora, sabe? Os pesquisadores colocaram esses dispositivos vestíveis nas pessoas. Eram dados do Biobank. Pessoas usavam dispositivos vestíveis que permitiam aos pesquisadores monitorar a frequência cardíaca. E as pessoas estavam fazendo esse tipo de atividade física vigorosa e intermitente no dia a dia, que é como um lanche de exercício. Elas não param para fazer burpees por 2 minutos como um lanche de exercício estruturado, mas usam situações do dia a dia para aumentar a frequência cardíaca. Então elas estão subindo escadas, mas não só subindo escadas. Elas estão realmente se esforçando, sabe? Estão praticamente correndo escada acima e aumentando a frequência cardíaca. Ou, em vez de, sabe, ir de carro para o trabalho, talvez elas façam um trajeto rápido de 5 minutos de bicicleta até o trabalho. Ou estão caminhando rapidamente para o trabalho. Porque elas moram perto de onde trabalham, ou estão fazendo tarefas domésticas e realmente se movimentando bastante, seja lá quais forem essas atividades do dia a dia que elas estão fazendo. Elas elevam a frequência cardíaca por 1 a 3 minutos. E o que foi interessante é que muitos dados mostraram que, sim, pessoas que fazem esses tipos de atividades vigorosas, esses pequenos intervalos de exercícios no dia a dia, elas têm uma mortalidade geral, 40% menor, uma mortalidade relacionada ao câncer, 40% menor, e uma mortalidade cardiovascular, 50% menor do que pessoas que não fazem essas atividades. Mas esse novo estudo que saiu foi super interessante porque ele realmente comparou exercícios de intensidade moderada com esses pequenos intervalos curtos de exercícios e também analisou os resultados. E descobriu que não era uma proporção de 1:2 entre intensidade moderada e intensidade vigorosa para reduzir o risco de doenças cardiovasculares ou mortalidade relacionada ao coração. Para cada minuto de exercício vigoroso, era necessário fazer 4 minutos de exercício moderado para alcançar o mesmo efeito na redução da mortalidade cardíaca. Ou seja, era preciso fazer 4 vezes mais exercício em intensidade moderada do que em vigorosa. E então, para intensidade leve, era uma coisa insana. Em alguns casos, você precisava fazer 54 vezes mais, sabe? Então, não sei o que é mais importante para você, mas eu gosto de tempo e eficiência. Então, sabe, o fato é que o exercício vigoroso é definitivamente o rei quando se trata de reduzir a mortalidade cardiovascular, quando se trata de mortalidade por todas as causas, e até um pouco mais em relação à mortalidade por câncer também. Embora esse seja o caso em que qualquer tipo de exercício realmente teve um efeito benéfico. Sim, treino com meu treinador 3 vezes por semana e no fim fazemos aquele finalizador matador que te deixa exausto. Mas aí ele fala, beleza, subir na corda 20 vezes, sabe? Swing com kettlebell 20 vezes, levar os pés até a barra 20 vezes 3 séries. E você simplesmente vai, sem pausa, e no final você pensa, vou vomitar se eu tiver qualquer comida no estômago. Então isso é vigoroso. Antes disso, faço treino de força moderado e espero que 3 vezes por semana seja suficiente. É um bom equilíbrio, sim, mas é impressionante como o nível realmente é baixo, né? Qualquer exercício é melhor do que nenhum, e mesmo assim a maioria de nós não faz nenhum. Até períodos curtos de 1 a 2 minutos, 3 vezes ao dia já ajudam. Em que você realmente aumenta a sua frequência cardíaca, sabe? Mas é tão rápido, sabe? E isso até mesmo em pessoas que se consideram não praticantes de exercícios. Elas não têm treinador, não vão à academia, só fazem atividades diárias que elevam a frequência cardíaca. Corra a escada acima, seja o colega estranho que faz isso no trabalho. Até esse tipo de exercício vigoroso é importante para o cérebro. E isso também já foi comprovado, sabe? E tem a ver com o fato de que você produz lactato quando se esforça bastante, e o lactato não é apenas a sensação de queimação muscular, ele também chega ao cérebro e sinaliza para ativar vários caminhos importantes, incluindo o chamado impulso cerebral, fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF. Então, sim, o BDNF basicamente ajuda você a criar novos neurônios. Então, como adulto, ele é responsável pelo crescimento de novos neurônios, chamado de neurogênese. É importante para a neuroplasticidade, então ele ajuda a aumentar a neuroplasticidade, que diminui com a idade. A neuroplasticidade ajuda o seu cérebro a se adaptar a um ambiente em constante mudança. Se seu cérebro não se adapta ao ambiente em mudança, você não consegue acompanhar. Isso é fundamental para a cognição e também para o humor. Se você não consegue se adaptar a um ambiente em mudança, as pessoas ficam deprimidas. E a neuroplasticidade, a diminuição da neuroplasticidade, é algo frequentemente encontrado também na depressão. E por isso também é importante para o aprendizado e a memória.
Então, sabe, eu falei sobre como, quando você está na terceira idade, depois que chega aos 65 anos, você começa a perder entre 1% e 2% da massa cerebral por ano. E particularmente em uma região chamada hipocampo, que é a parte do cérebro realmente responsável em grande parte pelo aprendizado e pela memória. E isso é terrível, porque, sabe, você está perdendo essa parte do seu cérebro. Surge aquela dúvida: como lembrar ou aprender algo com o tempo? Houve um excelente estudo publicado há algum tempo, acho. O estudo saiu, em 2012. Mas foi um estudo randomizado e controlado com adultos mais velhos que estavam ou em um grupo de exercícios ou no grupo de controle. O grupo de controle fazia alongamento e achava que recebia tratamento. Controles com placebo são importantes. Eles achavam que estavam recebendo um tratamento, mas na verdade não era o tratamento, era um controle de alongamento. O grupo de exercícios estava fazendo atividades físicas de intensidade moderada a vigorosa, e eles faziam isso 3 vezes por semana, 30 minutos em cada sessão, e era em grande parte exercício aeróbico. Eles faziam um pouco de, exercícios de fortalecimento muscular, mas era principalmente exercício aeróbico. E ao final do estudo de 1 ano, aqueles adultos mais velhos que estavam no grupo de exercícios não só não perderam, os 2% da região do hipocampo do cérebro, como também ganharam 2%. Eles ganharam de 1 a 2%. Uau! Então eles não só não perdiam, mas ainda aumentavam o crescimento de novos neurônios, certo? A ativação do BDNF pelo exercício estava fazendo crescer novos neurônios para substituir o que eles estavam perdendo com o envelhecimento normal. E não só estava substituindo, como também estava realmente aumentando a massa. Tão importante à medida que envelhecemos, então há todos os motivos para querer fazer exercícios aeróbicos. Novamente. O lactato é muito importante porque você está ativando o BDNF, que é o que faz crescer os novos neurônios. Então é isso. Além disso, eles ganharam massa cerebral, mas também tiveram uma melhora na cognição. Então as duas coisas andaram juntas. Certo que é o que você quer ver, não é? Ninguém quer ver alguém ganhando massa cerebral, mas indo mal nos testes cognitivos. Idealmente não, né? Como você mencionou antes. Magnésio também tomo ômega 3 e muita vitamina D era deficiente nessas duas, mas estou tentando lembrar de algo que tomo sem deficiência. Ah, creatina. Então, tem algo que eu tomo há muito tempo? Antes era pra dar um pump na academia ou algo assim? Eu li algo online recentemente dizendo que, tem benefícios cognitivos. Isso é verdade? Ou é só a creatina querendo se promover mais? Não. Sim, é verdade. Provavelmente fui eu quem disse isso, seja o que for que você leu. Ok, podcast. Talvez tenha sido você, por isso anotei no programa. É engraçado, creatina. Creatina existe há muito tempo. Eu não tomei por todo esse tempo. Eu comecei a tomar. Acho que faz cerca de 1 ano e meio a 2 anos, quando comecei a focar no treino de força e resistência. Eu também tenho uma treinadora e estou fazendo levantamento terra, estou fazendo levantamento olímpico, levantamento de peso olímpico e tal. Então, comecei a tomar creatina nessa época para os meus músculos. E se você olhar todos os dados disponíveis, 5 gramas por dia é o que você realmente precisa para ter uma melhora no desempenho muscular. Então, para quem está ouvindo e pensando, você disse 5 gramas? Bem, sim, mas não, nós vamos aprofundar nisso. Estou dizendo, isso era o que eu tomava no passado. Então, sim. Então, a creatina é algo que o nosso corpo realmente produz. Nós produzimos cerca de 1 a 2 gramas no nosso fígado e também produzimos algo parecido assim no nosso cérebro também. É muito importante porque a creatina fica armazenada nos nossos músculos e no nosso cérebro como creatina, fosfato e creatina. O fosfato basicamente doa um grupo fosfato para que você possa produzir energia. Então, fosfatos, isso é chamado de ATP. Você provavelmente já ouviu falar de ATP antes, adenosina. Lembro disso talvez do fundamental. Ensino médio. O ATP é a moeda energética do corpo, é assim que temos energia. Sem ATP, morreríamos, pois não conseguiríamos produzir energia. E ATP é basicamente adenosina trifosfato. Tem 3 grupos fosfato nele. Você precisa adicionar esses fosfatos. Então, toda vez que você usa energia, você usa um desses fosfatos. Você tem 2 ADP, adenosina difosfato, e precisa adicionar mais um para gerar energia de novo. Por isso, reciclar é importante para manter a energia. A creatina fosfato basicamente faz isso, ela armazena esse fosfato para te dar energia, certo? Por isso, seus músculos gostam, principalmente durante o exercício, pois você gasta muita energia e precisa reciclá-la rápido, certo? E é por isso que a creatina é tão útil. Então, sim, a creatina que você produz no seu fígado, seus músculos são muito, muito vorazes e consomem a maior parte dessa creatina.
porque eles basicamente usam muita energia. E então, já houve estudos que descobriram que se você suplementar além do que seu corpo produz, sabe, 5 gramas já é realmente suficiente. Com 5 gramas, seus músculos começam a ficar saturados. Pelo menos ao longo de um mês, eles ficam saturados, tipo, isso já é suficiente. Então, eles absorvem as 5 gramas que você está suplementando, e isso é ótimo, e isso vai melhorar o seu volume de treino. Então, ela não aumenta a síntese proteica como a proteína faz, ou seja, não gera ganho direto de massa muscular. O que acontece é que você treina melhor, por isso ganha massa muscular, já que o desempenho no exercício melhora e o volume de treino aumenta. Então você está fazendo 3, sabe? Está fazendo de 1 a 3 repetições extras por série. Certo, então eu tomava 5 gramas por dia, pois é o que a ciência indica, e após isso seus músculos já estão saturados. Aí acontece que, sabe, cada vez mais pesquisadores na área da creatina começaram a olhar para outros órgãos, e especialmente, sabe, para o cérebro. E isso é algo que me interessa muito, como você sabe, saúde cerebral. E houve um estudo da Alemanha mostrando que leva cerca de 10 gramas antes de você começar a acumular creatina em certas regiões do cérebro. 5 gramas, acabei de te dizer, seus músculos são gananciosos, eles absorvem tudo. Então, se você está suplementando só com 5, isso é ótimo para seus treinos, certo? É ótimo para melhorar seu volume de treino. Mas o que sobra para o cérebro? Não tem muito excedente, né? Você precisa atingir cerca de 10 gramas. E só foi por volta de 10 gramas que se observou um aumento no armazenamento de creatina, que foi possível ver esse aumento nas regiões do cérebro. E é por isso, sabe, agora eu mudei de 5 para 10 gramas por dia como meu padrão. E houve outros estudos que descobriram que, sabe, a creatina funciona mesmo. Não é só tomar creatina e ficar sentada sem fazer nada. Não é como se fosse fazer milagres. Ela funciona bem quando você se esforça, funciona bem quando você está colocando seu corpo sob estresse. Então, exercício é um tipo de estresse, certo? Você está estressando seu corpo, está usando energia. Ela está ajudando a repor isso, certo? O mesmo vale para o cérebro. Ele funciona bem em um contexto de estresse. Então, o estresse pode vir na forma de privação de sono, como quando você não dorme o suficiente, ou estresse relacionado ao trabalho, ou estresse emocional. Tenho muito estresse cognitivo diariamente, pois estou aprendendo muito conteúdo. Isso é muito estressante para mim, então eu acho que estou constantemente estressada nesse sentido. Sinto que meu cérebro está sempre sob estresse. É aí que a creatina se destaca, como mostram os estudos. Por exemplo, pessoas que estão privadas de sono, se suplementarem com entre 20 a 25 gramas de creatina, dependendo do peso corporal. Não só os déficits cognitivos que normalmente aparecem quando você está totalmente privado de sono, não aparecem nas pessoas que tomaram creatina. Elas, na verdade, tiveram um desempenho melhor do que o nível basal delas, como quando estavam realmente dormindo o suficiente, o que é impressionante. Uau, né? Você sabe, seu cérebro consome muita energia também. É um órgão que exige muita energia, né? Então, faz sentido que a creatina seja muito benéfica para o cérebro também. Principalmente quando há estresse, né? É quando você precisa de energia extra, quando há estresse. Então, como disse, meus 10 gramas diários são meu padrão, baseados naquele estudo alemão que mostra acúmulo no cérebro. Segundo, porque meus dados pessoais mostraram que se eu tomo 10 gramas por dia, eu não sinto mais sonolência à tarde. Poxa, eu preciso disso. Todo mundo ficou animado mesmo. Olha, pode ser efeito placebo. Totalmente, não vou descartar isso, é bem possível. Já aconteceu de eu esquecer de tomar minha dose, sabe? Sempre que tomo meus 5 gramas, fico sonolenta. Isso já aconteceu várias vezes. Pode ser placebo, pois penso, não tomei os 5 gramas. Mas existem dados mecanicistas plausíveis por aí que explicam por que isso funcionaria também, então eu acho que é bem possível. Por isso não fico mais sonolenta à tarde, nem quando viajo para outro fuso horário. Voltei da China há cerca de um mês. Eu tomo 20 gramas e isso muda minha vida. Faz uma diferença enorme para mim. Todo dia enquanto você está lá? Eu tomei por uns 3 ou 4 dias no começo. Mas, quando eu cheguei na China, sabe, quero dizer, estamos falando de o seu corpo querer dormir quando está acordado e ficar acordado quando você está dormindo. Ao chegar na China, precisei levantar no dia seguinte para dar uma palestra, responder perguntas e estar super preparada.
E eu pensava, é agora que era pra eu estar dormindo. E mesmo assim, eu consegui me sair muito bem. Eu estava super focada, mandando muito bem. E eu tomei meus 20 gramas, tomei minha xícara de café e fiquei ótima. Então, pra mim, isso realmente ajuda a conseguir ter um bom desempenho. Quer dizer, de novo, talvez seja efeito placebo, mas existem estudos mostrando que, sabe, já foi comprovado que faz isso. Sim, são estudos pequenos. É tão barato, só toma isso porque não tem problema. Esse é um suplemento tão barato que você pode comprar e testar por conta própria pra ver se funciona. E mesmo que seja placebo. Bom, vamos falar sobre isso. Porque, primeiro, obviamente a forma, todos os marombeiros já sabem disso, tipo, creatina monoidratada, né? Tipo, essa é a forma que você tem que tomar. E eu diria que sim, essa é a forma que você deve tomar. É a que vai funcionar 100%. Dito isso, você realmente deve procurar uma marca confiável. Então, primeiro, não tome gomas, ok? Tipo, esse estudo acabou de sair, eu não sei. Há alguns meses, tipo, 98% de todas as gomas de creatina por aí não tinham creatina nenhuma. Tipo, zero, Isso não me surpreende, sim. zero, sem chance de sobrevivência. Bom, se você conversar com qualquer fabricante de suplementos e perguntar, ei, quão fácil é dissolver, sabe, suplementos em uma goma? E eles vão dizer, é tão difícil dissolver, realmente fazer ele sumir na goma. Você precisa esquentar, mas as coisas são sensíveis ao calor e surgem vários problemas, então evite gomas. Além disso, procure certificação NSF no produto. Porque, sabe, existem muitos pós de creatina por aí que têm metais pesados como chumbo que acabam indo junto. Então, eu tomo Thorne porque também tem certificação NSF. Sei que há outras marcas, mas essa é a que consumo. Gosto também pelos sachês de viagem de 5 gramas. Então, toda vez que estou viajando, tenho todos os meus sachês comigo e tomo meus 4 sachês por dia. Sim. Você não quer levar um saco gigante de pó branco pela TSA e ter que explicar isso. Já fiz isso muitas vezes e coloco uma etiqueta escrito creatina. E até agora funcionou com minha caneta marcadora, mas é só uma questão de tempo até minha sorte acabar. Eu acho, certo? Então, sabe, eu realmente acredito muito nos efeitos para o cérebro. E existem muitos outros mecanismos além da produção de energia também. Já foi demonstrado que reduz a inflamação e também, sabe, a creatina serve para produzir creatina no seu corpo. É isso. Isso exige muitos grupos metil, então a metilação é algo importante para expressão gênica. Talvez você já tenha ouvido falar de epigenética. Então, basicamente, esses grupos metil são apenas carbonos com 3 hidrogênios ligados a eles. E eles estão ao redor do nosso DNA e eles estão em certos padrões. E esses padrões vão ativar ou desativar genes de certas maneiras. Então, eles são muito importantes. Mas você precisa desses grupos de metilação, certo? Eles são necessários para produzir e usar creatina, o que, na verdade, gera um grande consumo. 40% de toda a metilação produzida é usada para fazer creatina. Então, quando você suplementa com creatina, na verdade você está liberando esses grupos de metilação para serem usados em outras funções. Por isso também é muito importante. Sim, acho que a creatina está no topo da minha lista de suplementos para o cérebro. Dou para minha mãe. Queria que meu pai tomasse, mas ele não quer. Ele toma Centrum Silver há décadas, sem que eu precise pedir. Esse é o comprimido dele. Por que você não tomaria creatina? É só que isso é tão pouco potente. Eu já faço ele tomar muita coisa, faço ele tomar ômega 3 e vitamina D e o pó é simplesmente demais pra pedir. Sabe, eu não sei. E quanto às cápsulas? Eles têm cápsulas de creatina. Ele poderia simplesmente tomar 2 dessas se ele quiser, porque realmente é ruim dissolver. Ou melhor, não dissolve. Você tem que colocar a creatina na água e fica com gosto de areia. Se ele não quiser fazer isso, é só dar cápsulas pra ele. As cápsulas exigem muitas doses, pois são necessárias cerca de 10 gramas para efeito cerebral, o que é inviável. Isso dá só 4 cápsulas? Ele não vai tomar 4 cápsulas mesmo. São 2,5 gramas? Desculpa, 2,5? São 2,5 gramas. Elas são grandes, são volumosas. São volumosas. Eu vou dar uma olhada nisso. Vou te mandar uma foto do que tenho, as cápsulas de 2,5 gramas. Aí você pode... Ver se é legítimo? Se eu só como serragem, preciso ver se é legítimo. Vou te mandar por e-mail depois do programa. Preciso que você volte, porque a gente não falou sobre sauna, terapia de frio, café, cérebro, um pouco sobre névoa mental, coisas sobre câncer, álcool. Eu tenho todas essas anotações, mas vou ter que deixar para a próxima vez. Eu preciso perguntar, sua cozinha parece um laboratório com todos esses suplementos que você tem? Minha dispensa, eu tenho tipo 2 lados na minha dispensa
E quase um lado inteiro, eu diria que 3/4 desse lado são só suplementos. E aí, quando você entra na minha cozinha mesmo, tem tipo um espacinho, tipo um nicho na minha cozinha, onde tipo era pra ser pro torrador. Há uma portinha que desce e esconde os eletrônicos. Nela guardo todos os meus suplementos diários e a despensa funciona como o meu estoque. Então é meio engraçado. Eu realmente tomo muitos suplementos. Eu tomo aqueles que têm mais comprovação científica, mas com certeza definitivamente é um pouco louco. Se você for na minha casa... Acho que na próxima vou pedir sua lista inteira, já que não é uma explicação curta com tanto espaço dedicado a isso. Obrigado por voltar ao programa. É ótimo te ver e conversar novamente. Não vou esperar mais 10 anos, vamos marcar algo em breve. Obrigada, adorei participar. Muito obrigado. Obrigado a Noom por patrocinar esta conversa e apoiar o programa Jordan Harbinger. Se você pensa em perder peso ou melhorar a saúde de forma sustentável, confira a Noom. No mundo, as contagens de esperma caíram mais de 50%. Comemos mais processados, ficamos sentados o dia todo e fazemos pouco exercício. O câncer reduz após os 20 anos. Existe treino que melhora a fertilidade? Jovens que querem ter filhos devem evitar isso. Sim, porque tantas coisas passam despercebidas. Uma disfunção erétil induzida literalmente leva a problemas de saúde mental.